A Northrop Grumman é hoje a quarta maior empresa de defesa do mundo, sendo a líder absoluta da tecnologia stealth usada em aeronaves, tendo como seu modelo mais icônico o incrível B-2 Spirit, um caça letal que, além do seu design único, é visualmente a cara da empresa. Mas antes de desenvolver esse famoso bombardeiro stealth e de se tornar uma das maiores empresas no seu ramo de atuação, a Northrop Grumman começou como pequenas empresas fragmentadas que fabricavam aviões de forma caseira para o governo americano. Essas empresas iriam se fundir para finalmente criar essa gigante do setor aeroespacial. Eu sou Revel, você está na UVP Capital e hoje vamos falar sobre a história da Northrop Grumman. Assim como várias outras empresas americanas do setor de defesa, a Northrop Grumman é, na verdade, uma fusão de várias outras companhias. As duas principais, obviamente, são a Northrop e a mais antiga delas, a Grumman Company. A Grumman Company foi fundada em dezembro de 1929 em Long Island, no estado de Nova York. Leroy Grumman, seu fundador, era um engenheiro mecânico de origens humildes. Ele tinha servido na Primeira Guerra Mundial e viu de perto os avanços no setor da aviação, fazendo a manutenção e inclusive alguns voos de teste com os primeiros hidroaviões, aqueles que eram fabricados por companhias como a Martin Company. Ao término da Primeira Guerra Mundial, o agora Tenente Grumman ficou responsável pela supervisão e testes dos aviões da Lockheed Company, principalmente do modelo Lockheed M8, um avião que tinha sido encomendado na época pela Marinha Americana. Grover Lockheed, o presidente da empresa, ficou tão impressionado com o trabalho e o conhecimento mecânico do tenente que decidiu contratá-lo para a Lockheed em 1919. Grumman acabou saindo da Marinha para focar exclusivamente no seu trabalho dentro da Lockheed, subindo até o cargo de gerente de operações da empresa. Grumman começou a projetar os aviões da companhia, e seu futuro dentro da empresa parecia promissor, pelo menos até a crise de 1929. Durante a Grande Depressão, os contratos com o governo tiveram grandes cortes, e a companhia acabou sendo vendida para Keystone Aircraft. Grumman percebeu que aquela era a hora de pular fora da Lockheed e fundar a sua própria companhia. Ele juntou alguns ex-colegas da Lockheed, hipotecou a sua casa e fundou a Grumman Company, que iniciou oficialmente suas operações em janeiro de 1930. A companhia, no seu começo, tinha apenas 18 funcionários e focava exclusivamente no conserto de aviões da Lockheed danificados. O primeiro contrato com o governo na área de pesquisa e desenvolvimento foi a construção de um trem de pouso retrátil. E assim que a Grumman entregou o projeto no prazo, cumprindo todas as metas de qualidade, a companhia conseguiu também seus primeiros contratos de construção de aviões. O primeiro projeto da Grumman foi o FF-1, caça que já incorporava a nova funcionalidade do trem de pouso retrátil. Com o tempo, a operação foi expandindo, mais contratos eram fechados com o governo e a companhia foi contratando mais e mais funcionários. Grumman acreditava que uma vez que a companhia ultrapassasse o número de 250 funcionários contratados, ela perderia o controle da qualidade dos projetos. Ele fazia então de tudo para controlar as contratações, mas no fim das contas, a operação cresceu tanto que era impossível podar mais as contratações. Em 1932, apenas 2 anos depois da sua criação, a Grumman Company já contava com 256 funcionários e operava com força total na construção de pelo menos 4 modelos diferentes de avião. O número de funcionários iria crescer cada vez mais pela alta demanda e bateria a impressionante marca de 20 mil funcionários no ápice da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial com certeza foi um grande marco para todas as empresas do setor de defesa. A Grumman, que já era uma companhia bastante estabelecida nessa época, começou a fabricar os aviões da linha Cat. Dentre eles estavam o F-4F Wildcat, o F-6F Hellcat, o F-7F Tigercat e o F-8F Bearcat. E nesse mesmo período, no início da guerra, em 1939, nascia a segunda companhia da nossa história, a Northrop. Ela foi fundada por John Northrop, que era bastante conhecido pelos colegas da aviação como Jack, que era um projetista aeronáutico que queria aproveitar essa demanda repentina pelo governo de empresas de fabricação de avião. Jack tinha trabalhado alguns anos na Lockheed projetando aviões, e depois de sair da companhia, criou outras 2 empresas de aviação, que foram compradas por empresas maiores nos anos seguintes. Sua terceira empresa, a Northrop Corporation, era uma subsidiária da Douglas Aircraft. Jack era um projetista muito ousado para sua época, e apostou todas as fichas da empresa em um conceito relativamente novo na aviação chamado de Flying Wings, ou asas voadoras. Segundo Jack, os aviões não precisavam nem de cauda nem de fuselagem para voar, bastariam asas extensas e largas para dar sustentação ao projeto.
Com o sucesso do protótipo N-1M, o governo autorizou a criação de um caça nesse estilo que pudesse ser usado na guerra para soltar bombas nos inimigos. O bombardeiro YB-35 foi o primeiro avião da companhia seguindo essa ideia, fazendo seu primeiro voo um pouco depois da guerra, em 1946. Ele tinha um formato bem diferente do convencional, lembrando bastante um boomerang. E a Northrop nem imaginava ainda nessa época, mas os seus principais modelos nas décadas seguintes seguiriam exatamente esse mesmo formato de Flying Wings. O YB-35 foi amplamente elogiado pelo governo americano e já era estudado como um possível sucessor do bombardeiro B-29. Durante a Segunda Guerra Mundial, algumas das invenções dos alemães se destacaram em combate, como o assombroso Messerschmitt Me-262. Aquele foi o primeiro caça-jato inventado, e fez todo mundo perceber que voar com propulsores a jato ao invés de hélices melhorava muito a velocidade das naves. A Northrop rapidamente se adaptou a esse avanço, lançando o YB-49, que basicamente era uma versão a jato do YB-35, que tinha sido lançado um ano antes. A Grumman demorou um pouco mais para entrar nessa revolução dos caças a jato, lançando seu primeiro modelo a jato só nos anos 50 com o modelo Super Tiger. A Grumman Company, assim como várias outras companhias do setor de defesa da época, teve cortes bem grandes nos seus contratos do governo, devido ao período de paz após a guerra. E quase metade daqueles 20 mil funcionários acabaram sendo dispensados com o término da guerra. As coisas também não foram nada fáceis para a Northrop. O modelo YB-49 da Northrop acabou sendo descontinuado em 1949, devido à sua instabilidade nos voos. Aparentemente, a propulsão a jato não caiu muito bem no YB, que perdeu muita estabilidade agora que voava mais rápido. Além disso, o bombardeiro não conseguia carregar uma bomba atômica consigo, o que passou a ser uma grande desvantagem depois da humanidade descobrir o poder atômico. O governo cortou boa parte do orçamento da Northrop, além de descontinuar toda a linha dos YB-49. Todos os aviões desse modelo deveriam ser destruídos por uma questão de confidencialidade, e todo o desenvolvimento de projetos do estilo Flying Wing estariam pausados por um tempo indefinido. Aquele foi um golpe muito duro para Jack Northrop, que acabou optando por vender a sua parte na companhia e se aposentar em 1952, aos 57 anos de idade. O grande detalhe aqui é que esse modelo de Flying Wings acabaria caindo no gosto dos americanos depois de aparecer em diversos filmes da cultura pop. E no fim das contas, haveria uma pressão popular para se descobrir o porquê do governo ter descontinuado o projeto. Depois de mais de 2 décadas, Jack, agora um senhorzinho na casa dos 80 anos e com diversos problemas de saúde, finalmente quebrou o silêncio e deu a sua versão na TV americana sobre tudo o que aconteceu com o projeto Flying Wings. No finalzinho dos anos 40, o secretário da Força Aérea na época, Stuart Smithson, obrigou Jack a fundir a sua companhia com outra empresa do setor de defesa, a Consolidated Vultee. Jack teria recusado a proposta, e ao sair da sala, o secretário disse que Jack iria se arrepender amargamente dessa decisão. Logo depois de tudo isso, o projeto Flying Wings foi descontinuado, e Jack acreditava piamente que Stuart havia influenciado nessa decisão. Jack, que acabaria falecendo em 1981, nunca viria um Flying Wings de 5ª geração totalmente operacional nos céus, mas teria a chance de ver um projeto B-2 Spirit 10 meses antes do seu falecimento. Enquanto a Northrop se mexia para readaptar toda a sua produção de aviões por causa das negativas do governo sobre os Flying Wings, a Grumman continuava produzindo aviões mais simples, além de expandir suas operações para o espaço. Durante a corrida espacial dos anos 60, entre os Estados Unidos e a União Soviética, a Grumman foi uma peça essencial para que o homem conseguisse pousar na Lua, especialmente durante o programa Apollo da NASA. A Grumman foi uma das empresas contratadas para desenvolver o módulo lunar, que foi essencial para se pousar na Lua. Apesar de ter sofrido diversas críticas por atrasos no cronograma, ela entregou um módulo que atendeu todas as expectativas e que possibilitou o sucesso de toda essa empreitada lunar. E Roy Grumman, o fundador da empresa, acabou se aposentando em 1966, mas nunca se desligou totalmente da companhia, tendo permanecido como presidente honorário até o seu falecimento em 1982. A divisão espacial da Grumman depois da Apollo foi ficando cada vez mais secundária, e a empresa foi voltando aos poucos à produção de seus caças. A Grumman sabia que tinha que focar no que fazia de melhor se quisesse se manter competitiva no mercado tão disputado quanto o setor de defesa.
E se você quiser aprender a investir de verdade, eu te recomendo a OVP. Se você já tem R$ 1 milhão investidos, ou tem pelo menos R$ 500 por mês que você consegue investir, você só precisa clicar aqui no link da descrição e responder o nosso formulário. Além dos benefícios da OVP na hora de investir, você pode ter acesso ao cartão da OVP, que além de ser o melhor cartão do mercado, te dá acesso a salas VIP, cashback na fatura, tem um sistema de pontos espetacular, além de te oferecer várias outras vantagens. Eu acredito que essa seja uma excelente decisão para o seu futuro. A empresa, lá pelos anos 90, acabou sendo adquirida finalmente pela Northrop, originando assim a empresa que nós conhecemos hoje. Depois da queda do Muro de Berlim e da dissolução da União Soviética, o mundo finalmente entrou num período de paz prolongado, agora que a Guerra Fria tinha finalmente acabado. E períodos de paz geralmente significam uma quebradeira generalizada para empresas do setor de defesa. Várias das empresas aeroespaciais de defesa acabariam recorrendo a fusões para não fecharem as portas, agora que seus contratos com o governo sofreram severos cortes. A fusão da Northrop e da Grumman foi anunciada em 4 de abril de 1994, sendo concluída já no mês seguinte. Tanto a Northrop quanto a Grumman tinham um vasto conhecimento no setor aéreo, enquanto a Grumman também tinha uma divisão especializada em espaço. Ao fundirem as duas empresas, os funcionários da Grumman ficaram estarrecidos ao verem de perto o projeto ultra-secreto de Flying Wings da Northrop. Esse era um projeto que tecnicamente já havia sido anunciado em 1988, mas que parecia surreal demais para existir de verdade. O projeto elevava as ideias de Jack Northrop a novos patamares, e ele iria revolucionar para sempre a aviação militar americana. Em 1997, foi lançado o assombroso B-2 Spirit. O B-2 Spirit é um bombardeiro stealth subsônico de quinta geração que finalmente deu uma nova vida ao sonho do Flying Wings. Nos anos 70, os governos das maiores potências mundiais, os Estados Unidos e a União Soviética, começaram a perceber que haviam formas de escaparem dos radares inimigos se eles projetassem naves que desviassem ou absorvessem esses sinais de radar. Nascia assim uma corrida pelo desenvolvimento de naves stealths, ou naves que fossem invisíveis para os radares inimigos. E curiosamente, o melhor formato para uma nave stealth era um em que ela tivesse asas longas e que preferencialmente não tivesse nem cauda ou fuselagem, exatamente como os modelos idealizados por Jack Northrop 20 anos antes. O projeto para um bombardeiro stealth de tecnologia avançada começou oficialmente em 1979, com pressões de Reagan em cima de Carter, dizendo que ele era um presidente fraco no setor de defesa. As empresas que competiriam para criar a melhor aeronave eram a Northrop e a Lockheed. E no final das contas, a Northrop foi a vencedora da disputa, pegando um contrato ultra secreto para a construção de um bombardeiro stealth que levaria anos para ser terminado. Em 1980, já em um estado avançado de desenvolvimento e um ano depois da entrevista bombástica de Jack Northrop na TV, a equipe que trabalhava no projeto teve a autorização do governo para levar Jack até as instalações da empresa para ver os planos da nave e uma miniatura do B-2 Spirit. Jack estava com 84 anos de idade e tinha sofrido um AVC nessa época, tendo perdido a fala e a capacidade de andar sozinho. Ainda assim, ele ficou extremamente emocionado ao ver com os próprios olhos o modelo do B-2 Spirit. Suas mãos tremiam ao tocar na réplica em miniatura, e Jack, emocionado, escreveu em um pedaço de papel aos funcionários presentes: "Agora eu sei porque Deus me manteve vivo por 25 anos." Jack, animado, começou a perguntar para a equipe de desenvolvimento detalhes técnicos sobre o B-2, e foi tratado com muito respeito e carinho pelos funcionários da Northrop. Jack acabou falecendo 10 meses depois desse encontro, e acabou não testemunhando a maior das criações da Northrop em voo. O B-2 seria oficialmente lançado em janeiro de 97, já sob o guarda-chuva da Northrop Grumman. Sua fabricação continuaria até o ano de 2000, e no ápice do seu programa, a aeronave contava com 21 unidades operacionais, número que acabou sendo reduzido para 19 unidades devido a um acidente em 2008 que destruiu uma das naves e um outro acidente que danificou outra em 2022. E se você quiser se tornar aluno da UVP, para começar a entender melhor esses movimentos de mercado, olha só, vai lá agora, entra aí, auvp.com.br,
clica aqui nesse botão Faça a sua análise de perfil. O que é isso aqui? É só um formuláriozinho onde você vai me responder algumas perguntas sobre você, sobre as suas intenções, para ver se a gente está alinhado. Por quê? Porque na UVP a gente tem um sistema diferente dos outros. A primeira coisa é que você tem as suas aulas ao vivo direto comigo mesmo, você tem acesso à comunidade, você tem acesso a uma plataforma de investimentos com taxas diferenciadas, você recebe cashback em todas as suas negociações, então você vai ter acesso a uma plataforma. Aqui eu estaria ganhando X de spread lá que o BTG ia me pagar. No caso, vai direto para você. A gente não cobra isso de você na UVP, né? Então você recebe o cashback de todo investimento que você faz. Isso aí, cara, tem aqui na gente, muito legal. Você recebe acesso a essa plataforma, você recebe acesso a todo o ambiente de aulas, ao módulo avançado que a gente lançou agora, né? A gente tem várias coisas, tudo gratuito para você que se torna aluno. E aí, o que eu faço aqui? Para ter certeza que faz sentido para você entrar na UVP, porque depois você pode pedir o dinheiro de volta, né? Então, para ter certeza, eu pego esse formulário, você vai conversar com um especialista, ser humano mesmo. O cara vai lá trocar uma ideia com você, ou a pessoa vai trocar uma ideia com você, vai entender os seus objetivos, falar, cara, estamos alinhados pra caramba, é isso aí. Então a gente tá bem alinhado, faz sentido para você entrar na UVP, e aí você entra e vai ser um prazer para mim te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Após os atentados do 11 de setembro, as empresas do setor de defesa ganharam uma forte injeção financeira que deram novos ares para toda a indústria. Programas de desenvolvimento de aeronaves cada vez mais avançadas foram retomados, e as portas da sexta geração de caças finalmente foram abertas. Depois de ter fabricado um dos mais marcantes bombardeiros stealth da história, a Northrop Grumman acabou ficando responsável pela construção de bombardeiros stealth da sexta geração, que serão sucessores do B-2. O B-21 Raider atualmente está em processo de testagem e provavelmente estará totalmente operacional até 2030, substituindo boa parte dos bombardeiros de gerações anteriores. A Northrop Grumman também adquiriu várias outras empresas do setor de defesa, como a Litton Industries em 2001, a empresa de satélites TRW em 2002 e a empresa espacial Orbital Sciences em 2011. Além disso, a empresa investiu pesado na área de cibersegurança para garantir a segurança não só das suas operações, mas também de instalações do governo. E outro foco bem grande da companhia hoje em dia é o desenvolvimento de caças não tripulados, os famosos drones. Hoje, a Northrop Grumman é uma das maiores empresas do setor de defesa do mundo, com um foco especial na sua tecnologia stealth, que com certeza a destaca de todas as outras companhias do setor de defesa. As ações da Northrop Grumman são negociadas na Bolsa Americana pelo ticker NOC, ou via BDR no Brasil com o ticker NOCG34. Lembrando que essa não é uma recomendação de investimento. Se vocês curtiram o vídeo, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e deixe aqui nos comentários quais outras empresas vocês querem ver aqui no canal. Não esqueçam também de clicar no link da descrição para ter acesso ao VP Capital, a maior consultoria de investimentos do país. Eu vejo vocês numa próxima, um abraço e falou!